Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Como essas empresas ganham dinheiro? Como elas se relacionam com seus dados pessoais? Como é a sua experiência de usuário nessas redes? Todos esses problemas que têm aparecido cada vez mais no nosso cotidiano e cada vez mais na redação do vestibular, a gente vai te explicar aqui para que você consiga fazer um bom texto. Eu sou o professor Pedro e esse é o meu canal no YouTube, o Ideorama. Alguma vez você já pagou para assistir televisão? E você já parou para pensar como é que a TV ganha dinheiro com isso? Existe um modelo de negócios chamado mercado de atenção. E tem um estudioso lá nos Estados Unidos, atenção para citação na sua redação, chamado Tim Wu. Ele é um acadêmico, um jornalista, um pensador norte-americano, que fez pesquisas sobre esse chamado mercado de atenção. Qual que é a ideia dele? Ele percebeu que existem nichos de mercado, como a TV, que eles não cobram do usuário. Então você está assistindo TV e você não paga para ver TV. Então como é que eles ganham dinheiro? O grande negócio da TV é captar a sua atenção. Enfim, você está lá assistindo o Big Brother, torcendo para o Babu, seu campeão, ou para a Manu, enfim, depende da sua torcida. E enquanto você está assistindo, aparece lá a propaganda maravilhosa dos calçados Usaflex ou do desodorante Above 300 vezes por segundo. Qual é a grande ideia? A rede de TV captura a sua atenção, vai até os fornecedores e vende a sua atenção para os fornecedores. É por isso que o Tim Wu chama esse procedimento de mercados de atenção, ou seja, eles capturam a atenção do cliente, do consumidor, revendem essa atenção para os patrocinadores. Bom, e o que isso tem a ver com a aula de hoje? Com o nosso vídeo, com a nossa discussão? Instagram, Facebook, Twitter e todas essas redes sociais são grandes mercados de atenção. E são mercados de atenção muito sofisticados. Por quê? Porque eles conseguem, a partir da sua experiência enquanto usuário, a partir da sua experiência enquanto agente daquela plataforma, moldar o seu perfil de consumidor. Então, eu vou dar um exemplo básico. Vamos supor que você está andando na estrada e viu uma propaganda de uma loja esportiva. Beleza, aquele outdoor está ali fazendo propaganda para todas as pessoas que passam ali. Nas redes sociais, ele consegue fazer uma propaganda mais efetiva, por quê? Porque ele faz essa propaganda a partir dos locais que você foi, das páginas que você deu like, do conteúdo que você compartilhou. Então, ao invés de fazer uma propaganda da loja esportiva, primeiro ele vai eliminar todo mundo que não gosta de esporte e vai fazer uma propaganda da camisa do seu time. Percebeu como esse tipo de propaganda direcionada é muito mais eficiente? E qual que é o problema disso? O problema disso é que para chegar até essa propaganda, os seus dados pessoais são violados ou estão tentando, né, a legislação brasileira tenta regular o uso desses dados pessoais para que aconteça da melhor maneira possível. Como é que essas empresas têm acesso a esses dados, né? Elas têm basicamente por dois modos. Assim, quando você baixa um aplicativo, tem ali os termos e condições e você autoriza uma série de termos e condições para o uso daquele aplicativo, ou uma outra maneira é por meio das suas pesquisas, da sua experiência enquanto usuário, por conta de uma palavra chamada cookie. Então, o cookie ele meio que deixa o rastro, a sua pegada, por onde você passou pela internet. É por isso que quando você faz uma busca de alguma coisa no Google, aparece automaticamente aquilo ali como um post patrocinado nas suas redes sociais. Tem problema isso? Eu vou contar para vocês duas histórias para a gente problematizar e começar a repensar se o uso dessas ferramentas pode vir a ser ou não problemático. A primeira história aconteceu nos Estados Unidos. Um jovem se candidatou a um emprego, ele se candidatou a uma vaga para trabalhar numa farmácia, uma rede de farmácia norte-americana muito famosa, tem toda a esquina lá. E ele não foi contratado. E ele estudava em Harvard, né? Ele tinha um currículo bom, ele queria fazer um trabalho assim aos finais de semana. O pai dele foi à justiça para tentar cobrar da empresa o porquê o currículo dele não foi analisado. E aí a farmácia alegou que tinha passado o currículo para uma empresa de caça-talentos, né? E aí a empresa alegou o seguinte, ela foi obrigada pela justiça
a revelar que ela não contratou o jovem porque ela tinha acesso aos prontuários médicos de uma seguradora de saúde e sabia que aquele jovem já tinha ido em consultas ao psiquiatra. Portanto, lá no algoritmo de seleção, todas as pessoas que tinham ido a consultas com psicólogos ou psiquiatras eram automaticamente excluídas da busca. Ou seja, a gente está começando a perceber que muitas vezes a violação desses dados pessoais pode ser extremamente prejudicial. Como, por exemplo, um outro caso que aconteceu nos Estados Unidos, em que a jovem fez buscas no computador de uma série de elementos, como por exemplo berço, testes de gravidez, etc. Só que o computador estava logado no e-mail do pai dela e começou a receber publicidade relativa à criança. E aí ele ligou na loja para saber, ou mandou um e-mail na loja para saber por que ele estava recebendo aquilo. E aí a loja falou assim: ó, sinto lhe informar, o senhor vai ser avô. Ou seja, os cookies entregaram que a filha dele estava grávida. Olha só o quanto a nossa privacidade ela está violada, porque você pode falar, mas é um outro dado. Agora imagina que essas empresas têm todos os seus dados, a sua localização, as suas buscas, ou seja, eles sabem mais sobre a sua vida do que você mesmo. E aí, uma última história que eu queria colocar aqui só para encerrar, que inclusive foi um debate realizado na redação da Santa Casa, 2 anos atrás. Algumas empresas colocaram no metrô de São Paulo, na Via 4, linha amarela, uma câmera para identificar suas emoções conforme você vê uma publicidade, conforme você vê uma propaganda, para saber se você foi indiferente, se você foi triste, se você ficou feliz, enfim. Para ter noção de qual é a reação das pessoas. Muita gente fala, não tem problema. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que tem problema sim, que a sua reação ela é privada. E aí eu deixo uma questão para você. Você acha que não tem problema? Agora imagina uma ferramenta dessa na mão de um regime autoritário. Você se sente seguro? Eu não me sinto. Então a gente precisa pensar como os nossos dados devem ser protegidos, a nossa privacidade protegida também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Corre lá no Instagram, tem mais dicas para você, especialmente sobre esse tema. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Toda semana tem vídeo te ajudando aqui com a sua redação. Eu sou o professor Pedro e esse foi o meu canal, o Ideorama.